Continuemos a louvar ao Senhor, salmodiando a Ele, com o Salmo 119, dos 65 ao 72. Salmo 119, dos 65 ao 72. Aleluia. Então, juntos leiamos Salmo 119, dos 65 ao 72. Todos juntos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. O versículo que nós vamos ler hoje, nesse texto do Salmo 119, chama a palavra de Deus de, repita, lei. Aleluia. Nós já temos aqui ensinado para vocês algumas vezes que, de acordo com a palavra, os três poderes que regem a sociedade, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, esses três poderes, eles não emanam do povo, pelo povo e para o povo, como se define democracia. Isso é uma mentira. E é exatamente o oposto. Nenhum poder emana do povo, todo poder emana de Deus. E o versículo dos três poderes, vocês, a maioria já conhece, Isaías 33, 22. Isaías 33, 22 está escrito: o Senhor é o nosso legislador. O Senhor, legislador, aquele que detém o poder legislativo. O Senhor é o nosso juiz, o detentor do poder judiciário. E o Senhor é o nosso rei, o detentor do poder executivo. Todo poder emana de Deus. As pessoas, sejam homens ou mulheres, sejam eles quem forem, que ocupam cargos em um desses três poderes, eles estão ali porque Deus os colocou ali, não o povo. Daniel capítulo 2, versículo 21, Daniel diz: Tu, Senhor, és quem levanta reis e quem remove reis. Deus é quem levanta pessoas para ocupar qualquer cargo em um desses três poderes, e Deus é quem remove pessoas desses três poderes, porque os poderes permanecem, mas as pessoas são substituídas de tempos em tempos, e quem faz isso é Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus declara: Deus reina sobre as nações. Não é o povo que reina sobre as nações, e nem os governantes que reinam sobre as nações. É Deus quem reina sobre as nações, e na sua soberania, Ele está movendo todas as peças desse xadrez, rumo à finalização da história da humanidade, rumo à consumação do século.
Por isso, nós que somos filhos de Deus, temos que nos comportar como aquele menininho que estava dentro de um ônibus, e o ônibus lotado de gente, estava viajando ali por estradas de Minas Gerais, aquelas estradas que não é pista dupla, e passa assim por um monte de montanhas, que dá para olhar lá para baixo e ver um grande abismo, e o ônibus ia dirigindo, e o motorista ia dirigindo o ônibus por aquelas rodovias perigosas, e todo mundo no ônibus assim com medo, né, apreensivo daquele ônibus não cair numa ribanceira. E lá atrás do ônibus tinha um menininho muito tranquilo. Aí as pessoas perceberam que o menininho estava tão tranquilo e perguntaram para ele assim: você não está com medo? Ele falou assim: não, meu pai é o motorista. Aconteça o que acontecer nesse mundo, não importa as decisões que poderosos tomem ou deixem de tomar, não importa o rumo da história, não importa o quanto pareça cada vez mais difícil, nós, filhos de Deus, dizemos: estamos tranquilos porque o nosso Pai é o motorista. O nosso Pai é quem está dirigindo, o nosso Deus é quem está no controle, o nosso Deus é quem está no comando, o nosso Deus é quem está no governo, e ninguém dá golpe de Estado em Deus. O único que tentou falhou e não houve mais lugar no céu para ele. Diga: Deus é soberano. Aleluia. Acima de todas as nações da terra, nós precisamos entender uma coisa que Deus está fazendo durante toda a história. Durante toda a história, Deus está construindo, edificando uma única nação, que é a única nação que vai existir para sempre. Todas as outras vão acabar. A única nação que vai existir para sempre se chama, diga, Reino de Deus. O seu reino é eterno. O reino de Deus é eterno. As nações estão passando. As nações vão acabar. O Brasil vai acabar, Israel vai acabar, Estados Unidos vai acabar. Todas essas nações, graças a Deus, vão acabar. Só uma nação permanecerá, a nação santa, cujo povo, cujos cidadãos dessa nação são chamados de 4 adjetivos que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2,9. Repita depois de mim: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo eleito, cada pessoa desse povo está incluída em Efésios 1,4. São pessoas que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. E para resguardar o destino celestial dessas pessoas, antes da fundação do mundo, Deus escreveu os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro não está sendo escrito, ele já foi escrito antes da fundação do mundo pelo Deus soberano e eterno que é o nosso Pai. E por isso, acerca dessa nação, foi que Davi escreveu no Salmo 33, versículo 12. Quando as traduções colocam feliz a nação, não é feliz a nação, é bendita ou abençoada a nação, não as nações, a nação
cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. De todos os povos da terra, Deus escolheu um povo para herdar. Deus quer herdar um povo, esse povo que ele escolheu para a sua herança, é essa nação santa, que não é Israel, hein? É o povo escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Deus reina sobre todas as nações da terra, mas cada nação da terra tem a sua constituição, tem a sua carta magna. O reino de Deus, que Deus está construindo, essa nação eterna que Deus está construindo, também tem a sua carta magna. A carta magna, a constituição do reino de Deus, é a palavra de Deus. Por isso que na pregação de ontem eu falei, nós não somos brasileiros. Nós nascemos brasileiros. Mas quando nós nascemos brasileiros, nós nascemos em pecado. Jesus disse: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No novo nascimento, nós nascemos não mais brasileiros. No novo nascimento, nós nascemos cidadãos da nova nação que Deus está construindo. Nós nascemos cidadãos do reino de Deus. E a partir do nosso novo nascimento, nós passamos a ser aqui no Brasil estrangeiros, peregrinos. E também, 2 Coríntios 5, 20, embaixadores. O embaixador trabalha numa nação estrangeira, representando a sua nação de origem. Nós, no Brasil, não somos mais brasileiros, somos representantes do céu, representantes da Nova Jerusalém, representantes do reino de Deus. E os três poderes também estão presentes e constituídos por Deus na nação que Ele está construindo. A palavra de Deus contém todo o poder legislativo, porque ela traz toda a lei de Deus, que não pode ser burlada, que não pode ser desobedecida. Traz os estatutos, que é a maneira como a palavra nos ensina a obedecer essa lei, a praticar essa lei. E a palavra traz o judiciário, os juízos de Deus, que são o fator disciplinar sobre o que fazer com quem desobedece. Quem desobedece a palavra entra em juízo. Quem obedece a palavra não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Glória a Deus. Essa, amados, é a realidade espiritual que domina sobre a realidade material, sobre a realidade física. Na sua realidade física, material, o seu documento aí está que você é brasileiro. Mas na realidade espiritual, você não é mais brasileiro. Você é cidadão do céu. Porque brasileiro é cidadão da terra. Nenhum brasileiro vai entrar no céu. Nenhum norte-americano vai entrar no céu, nenhum japonês vai entrar no céu, nenhum israelense vai entrar no céu. Só vai entrar no céu aqueles que nascerem de novo na nova nação que Deus está construindo, reino de Deus, e que se torna então, pelo novo nascimento, cidadão do reino de Deus, e na terra, estrangeiro, peregrino, embaixador. Se os brasileiros estão debaixo das leis instituídas pela Constituição brasileira, nós não. Nós estamos debaixo de uma Constituição muito maior do que a brasileira. Nós estamos debaixo da Constituição Nacional do Reino de Deus, a Palavra de Deus.
passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. As nações passarão, suas constituições passarão, mas a palavra de Deus não passará. Por isso nós, como Pedro, dizemos para Jesus: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Por isso a palavra de Deus tem caráter legal. A palavra de Deus é lei. A palavra de Deus é lei. Por isso, quando, por exemplo, vamos citar no caso do Brasil, autoridades brasileiras legislarem dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, nós devemos obedecê-los. Mas quando as autoridades brasileiras, ou de qualquer outra nação, legislarem ultrapassando os limites da santidade e dignidade da palavra de Deus, a nossa resposta deve ser a seguinte: convém obedecer a Deus antes que aos homens. E pronto, é assim. É assim que nós vivemos, de acordo com a palavra. E ao viver de acordo com a palavra, podemos até nos tornar criminosos no mundo, quando o mundo legisla contra a palavra e nós não obedecemos. Não tem problema. Assim foram perseguidos, presos e mortos profetas, Jesus, discípulos, apóstolos e os mártires em todo lugar. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas nós não arredamos o pé de obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O nosso legislador não é nenhum vereador, não é nenhum deputado estadual, não é nenhum deputado federal, não é nenhum senador. O nosso legislador é Deus. O nosso juiz não é nenhum que está aí nos tribunais judiciários, em todas as comarcas, até a federal. O nosso juiz é o Senhor. O nosso governante, não é o prefeito da cidade, não é o governador do estado, não é o presidente da nação. O nosso governador é o Senhor. Ele é o nosso governador, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso presidente, Ele é quem preside a nossa vida. E por isso estamos bem. Você não está bem com isso? Por isso estamos seguros. Aconteça o que acontecer aí fora, isso não é. O meu presidente é o Senhor. O meu governante é o Senhor. Quem domina sobre mim é o Senhor. Ele é o meu Senhor. Por isso que Paulo diz: só quem tem o Espírito Santo, 1 Coríntios 12, pode dizer: Jesus é o Senhor. Porque quem tem o Espírito Santo já não é mais cidadão da terra, é cidadão do céu e está sob o regime legal da palavra de Deus, a lei de Deus, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Praticando a palavra, somos edificados sobre a rocha e as portas do inferno não prevalecem contra nós. Edificamos sobre a rocha e podem vir todas as dificuldades que vierem nesse mundo, nós permanecemos inabaláveis, porque somos casa edificada sobre a rocha. Jesus é a rocha. Jesus é a palavra de Deus, é a nossa rocha. Tudo isso é o significado da palavra sendo chamada do que ela é. Diga de novo: lei. Diga: a palavra de Deus é lei. Muito bem. Dentro aqui desse parágrafo que nós estamos, do versículo 65 ao 72, hoje nós chegamos no 70. E no versículo 70 o salmista coloca o seguinte tema, repita depois de mim aí: prazer na palavra. A gente fala muito aqui, sobre o que Jesus declarou acerca dos crentes.
Jesus definiu todos os crentes em dois grupos, um grupo bem grande e um grupo bem pequeno. O grupo maior, Jesus chamou de muitos chamados, e o grupo menor, Jesus chamou de poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Muitos são chamados, porém, poucos escolhidos. Tá? Uma das grandes diferenças entre esses dois grupos é que os muitos chamados, que são a maioria dos crentes, infelizmente para eles não têm prazer na palavra de Deus. São pessoas que não gostam de Bíblia. São pessoas com uma maioria. Esses muitos chamados e poucos escolhidos também aconteceu lá na antiga aliança, antes de Jesus vir. E Deus disse através do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 10, que esse povo não gosta da sua palavra. O próprio povo chamado povo de Deus não gosta da palavra de Deus. A palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Essa é uma realidade para os muitos chamados. Eles não gostam da palavra. Por isso eles querem que a palavra seja substituída por outras coisas que eles gostam mais. E muitas igrejas, infelizmente, muitos pastores, muitas denominações caem nessa armadilha, caem nesse engodo, e para agradar essas pessoas, diminuem a palavra e aumentam as coisas que elas mais gostam. E aí elas estão agradando a homens. Para segurar esses homens, estão agradando a homens. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. Infelizmente tem muita gente por aí desse jeito. Porque os muitos chamados são maioria, e a maioria que vai sustentar financeiramente as igrejas, é da maioria que vai vir mais dízimos, que vai vir mais ofertas. Então tem que agradar essas pessoas, e eu já estive presente, quando eu era de outras denominações, já estive presente naquelas famosas convenções pastorais que todas as denominações têm todo ano, e os líderes denominacionais chegando e orientando os pastores da denominação a agradar as pessoas, porque senão elas vão embora para outra denominação e vão levar o seu dízimo para lá. Já vi muitos fazendo isso, com essas palavras. Teve um deles que reuniu os pastores e falou assim: olha, irmãos, vocês são pastores, e se o líder da denominação falando para os pastores numa convenção: olha, não falem muito de pecado. Não falem muito de pecado nas igrejas, porque as pessoas ficam chateadas quando falam de pecado e vão embora. Fale de bênção, fale de prosperidade, fale que Deus vai realizar os sonhos delas, fale que Deus vai realizar o que elas querem. Aí elas vão gostar e vão ficar e vão dar os seus dízimos e suas ofertas. Eu já vi líderes denominacionais, de grandes denominações aí, fazendo isso. Isso é abominável aos olhos de Deus. É porque querem agradar a maioria. Jesus não agrada a maioria, Deus não agrada a maioria não se agrada de Deus, a maioria não se agrada da palavra de Deus, a maioria detesta a palavra de Deus, a maioria não tem prazer nenhum na palavra de Deus, e a maioria chega a odiar a palavra de Deus. Essa é uma característica dos muitos chamados, mas uma fortíssima característica dos poucos escolhidos está lá no Salmo 1, versículo 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Prazer na palavra. Diga: prazer na palavra.
Esse é o termômetro que você pode medir para saber quem é eleito e quem não é eleito. Quem não é eleito não tem prazer na palavra, então fica buscando outras coisas onde tenha prazer. Quem é eleito tem tanto prazer na palavra que renuncia todas as outras coisas porque só quer a palavra. É esse o significado das duas parábolas que Jesus contou. Do reino de Deus é semelhante a um tesouro e a uma pérola. Quem encontrou esse tesouro se desfaz de todos os outros tesouros para possuir somente esse tesouro. Quem encontrou essa pérola preciosa se desfaz de todas as outras pérolas que possuía para possuir somente essa pérola de grande valor. Jesus é esse tesouro, Jesus é essa pérola, Jesus é a palavra de Deus. Amar a Deus é amar a sua palavra. E o céu é o lugar onde estão aquelas coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Prazer na palavra. Repita. Esse versículo, em português, está escrito assim: tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Repita. Exatamente o que eu estou falando com vocês agora, que o salmista escreveu aqui. O coração de quem não tem prazer na palavra se torna insensível. Coração é alma, onde a palavra não penetra, se torna insensível, se torna endurecido como gordura seca. Gordura seca é o que vira aqui sebo. Nós vamos ver aqui em hebraico, a palavra aqui que foi traduzida por sebo, pode significar em hebraico leite coalhado ou gordura ressecada. Leite coalhado ou gordura ressecada. Essa é a palavra que vem do texto em hebraico. Ou seja, quem não tem palavra, a falta da palavra, lhes endurece o coração. Mas quem é de Deus se compraz, ou seja, tem o seu prazer na palavra, tem o seu prazer na lei do Senhor. Só para ver um pouco da diferença aqui do texto original. No texto original você tem escrito essas palavras que estão aí agora no slide, tá bom? Tafash Karelev Libam Ani Toraterra Sheachaiti. Vamos ver aqui. Com letras em português. Primeira palavra ali no hebraico repita depois de mim, tafash. Tafash aqui é a palavra que foi traduzida em português, né? que foi traduzida em português como insensível. Tafash é a palavra insensível. Alguém que não tem mais sensibilidade, perdeu a sensibilidade, se tornou insensível, tafash. Segunda palavra, diga karelev. Karelev foi traduzida como sebo, como sebo. O como é o K, e o relev foi traduzido como sebo. Essa palavra relev, que se você for num dicionário hebraico, vai estar escrito lá, leite coalhado ou gordura ressecada. Leite coalhado ou gordura ressecada. E em português virou então sebo. Sebo. Né? Então, quando aquilo endurece, aquele leite endurece, aquela gordura endurece, vira só o sebo. Né? E a gente fala aquela coisa cebosa, né? Cebosa. Então, insensível como sebo. Segunda linha, diga libam.
Liban é o coração deles. O coração deles. Liban tem a palavra Levi e o an, aí no final é deles. O coração deles. Então, insensível como sebo, o coração deles. Construindo a frase, o coração deles não se tornou. Em português colocou se tornou, né? Mas aqui na verdade, o coração deles é insensível como sebo, ou seja, eles ouvem a palavra, mas não sente nada no seu coração. Lembra dos discípulos de Emaús em Lucas 24, quando eles ouviram a palavra, ardeu em seus corações. Mas essas pessoas ouvem a palavra e ela não arde em seus corações. É dessas pessoas que o salmista está falando. A palavra de Deus não arde em seus corações. Elas são insensíveis ao que a palavra de Deus está dizendo. Aí o salmista coloca-se em contraste com essas pessoas. Ele diz, Ani, diga Ani. Ani é eu. Eu, não é? Próxima palavra, diga toraterra. Na tua lei, toraterra é na tua lei. Agora vem a última palavra que é muito chave aí, diga shiachaeti. Shiachaeti é um dos verbos hebraicos para o verbo meditar. Para o verbo meditar. Tá? Mas só que tem várias outras palavras que traduziram, vários outros verbos em hebraico que traduzido para o português é meditar. Esse aqui é meditar carinhosamente ou meditar prazerosamente. Shiachaeti é na tua lei, toraterra shiachaeti, na tua lei eu medito carinhosamente. Eu medito na palavra, na tua palavra com todo carinho. Meditar na palavra é algo que eu faço com todo carinho. E também prazerosamente. Meditar na palavra é o que eu faço, é a coisa que eu faço nessa vida com o maior prazer. Esse é o significado desse verbo hebraico. Por isso eu gosto das línguas originais, porque elas trazem o significado, não apenas a tradução, mas o significado. E às vezes nas nossas Bíblias em português, eles colocaram só uma tradução fria, mas não penetraram no significado da palavra. Penetrando no significado de cada palavra, então, esse versículo deveria estar escrito assim, ó. O coração deles é insensível como sebo. Eu medito carinhosa e prazerosamente na tua lei. Repitam. Aleluia. É muito interessante ver como muitos salmistas aqui, porque não foi só um salmista, foram vários salmistas, Davi e muitos outros, que escreveram os 150 salmos. Mas, de vez em quando, você vê um versículo ou mais destes salmos nos reportando para o salmo de número 1. No salmo número 1, que começa definindo a pessoa que verdadeiramente é de Deus. Todo mundo quer ser de Deus. Todo mundo quer ser de Deus. Mas a maioria não é de Deus. Quem é de Deus de verdade? Bom, em primeiro lugar, quem é de Deus de verdade é reconhecido assim pelo próprio Deus. 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem é verdadeiramente dele. Deus sabe quem é verdadeiramente dele, porque ele sonda todas as pessoas que existem.
Como ele disse para Samuel, o homem só vê a aparência. Eu vejo o coração. Deus vê o interior. Deus vê a alma. Deus vê os mais íntimos pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, intenções. Deus nos sonda. Deus nos sonda completamente. Já viu que muita gente nos hospitais estão ali internados porque estão presos a uma sonda? Estão presos a uma sonda. Nós estamos assim, presos a uma sonda espiritual 24 horas por dia, desde a nossa concepção até o restante da nossa vida nessa terra e depois da terra. Deus nos sonda o tempo todo. Os olhos de Deus nos veem o tempo todo. O profeta Hanani disse para o rei Asa que os olhos de Deus passam por toda a terra, segundo Crônicas 16:9. Os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte. Não para com todo mundo, mas para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É íntegro. Íntegro significa completo. Integridade é totalidade. O coração é totalmente dele. É esses que o Senhor busca. É por causa desses que o Senhor ainda não destruiu essa terra. É por causa desses que as misericórdias do Senhor são a causa da humanidade não ser logo destruída. É por causa desses que Deus todas as manhãs traz novas misericórdias. Enquanto tiver um desses, que Deus então chama de justo, enquanto houver um justo, ele não destrói as cidades. Foi como ele falou para Abraão acerca de Sodoma e Gomorra. Amados, todas as cidades hoje são Sodoma e Gomorra. Todas as cidades do mundo são Sodoma e Gomorra. Anápolis é uma Sodoma. Porque o fogo de Deus não vem e destrói, porque ainda tem gente aqui cujo coração é totalmente do Senhor. Enquanto tiver dos seus na terra, Deus não destruirá. Mas depois que Deus vier com a sua mão poderosa e arrebatar dessa terra os seus, ai dos que ficarem na terra. A palavra de Deus declara em Apocalipse e em outros livros que eles clamarão por avalanche. Chegarão diante das montanhas e dirão: ó montes, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem pode suportá-lo? Agora, está tudo bem, porque Deus beneficia todo mundo para beneficiar aqueles que Ele conhece, que lhe pertencem. Mas quando Ele tirar esses, e serão tirados. Jesus disse isso até com respeito a casais: 2 estarão numa cama, um será tirado e o outro será deixado. E é um casal de um homem e uma mulher, viu? Que se for casal homossexual, ficam os 2. Um será tirado, o outro será deixado. Falou isso em termos de sociedade. 2 mulheres estarão moinho, trabalhando no seu emprego. Uma será tirada, a outra será deixada. Quando Deus tirar os seus aqui da terra, a humanidade vai conhecer o que é a ira de Deus, que por enquanto, diz no Salmo 11,
Salmo 7, versículo 11, perdão, que Deus fica irado todos os dias, mas a maioria dessa ira, Deus retém, até que se encham os 7 cálices da sua ira, revelados no Apocalipse, que serão derramados até o final dos 7 anos da grande tribulação. Amados, quem estiver aqui na terra nessa época. Mas mesmo agora, Deus manifesta sua ira em muitos lugares, permitindo guerras, permitindo mortes, permitindo genocídios, permitindo as maldades que os homens fazem. Nem os demônios, nem os homens podem fazer nada que não esteja sob a permissão de Deus. Deus também comanda as intempéries, comanda as chuvas, comanda as enchentes, comanda as neves, comanda as tempestades, comanda os terremotos. Olha quantas notícias disso nós temos. Essas coisas são manifestações da ira justa de Deus agora, antes do derramamento dos 7 cálices. Como diz no Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, troveja o Rei da Glória. Os trovões das tempestades são uma comparação da voz brava de Deus, porque a humanidade simplesmente não o conhece, não o ama, não quer conhecê-lo e tem raiva de quem o conhece. São insensíveis. A pior das coisas que o pecado fez na alma dos homens, porque coração aí é alma, viu? Coração aí não é esse órgão batendo aqui no peito. Coração aí é alma. A pior coisa que o pecado fez na alma dos homens é tornar essas almas insensíveis para Deus, insensíveis para a sua palavra. Os sentimentos deles, a sensibilidade deles é para outras coisas, para coisas do mundo, para ídolos do mundo, para diversões do mundo, para distrações do mundo. O mundo só tem distrações, amados. O objetivo do príncipe desse mundo é distrair as pessoas para que elas jamais voltem seus olhos para Deus, jamais voltem seus olhos para a palavra. Nós estamos no livro do profeta Zacarias, nós vamos chegar ainda num texto, e todo sábado, no profeta Zacarias, que define o seguinte: quando uma pessoa tem o Espírito Santo, vai ter um versículo no livro do profeta Zacarias que vai dizer isso. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela passa a contemplar aquele que foi traspassado. Ela passa a contemplar Jesus. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem olhos para Jesus. Ela tem direcionamento para Jesus. Ela tem sensibilidade para Jesus. Ela tem sensibilidade à palavra, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem sensibilidade espiritual. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, o coração dela enrijece e endurece, vira como sebo. Ela passa a não gostar das coisas de Deus, achar as coisas de Deus desagradáveis, achar a palavra de Deus desagradável, e ela então vai buscar coisas que ela se agrade mais delas. É exatamente isso que acontece, tá? E é assim que acontece essa divisão que Jesus disse que veio trazer. Olha que palavra forte essa que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, e por minha causa estarão divididos, até mesmo dentro de uma mesma casa.
esposa contra marido, marido contra esposa, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, até mesmo dentro de uma mesma casa. Como assim, Jesus? Como assim? O que significa isso, Jesus dizer, eu não vim trazer a paz, se a palavra de Deus diz que Jesus é o príncipe da paz? E o próprio Jesus, em outra passagem, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paulo escreve em Efésios 2,14, Cristo, Ele é a nossa paz. Então, porque Jesus diz, eu não vim trazer a paz, Ele quis dizer o seguinte, a minha paz não é para todo mundo dessa terra. A minha paz não é para a maioria das pessoas dessa terra. A minha paz é para aqueles que me pertencem. E vai haver uma divisão entre os que me pertencem e os que não me pertencem. Os que não me pertencem vão odiar os que me pertencem. Aí Jesus disse, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Porque luz e trevas não se misturam. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre Cristo e Satanás. Luz é a palavra, nós vamos chegar ainda aqui no versículo 105. Do Salmo 119, lâmpada para os meus passos ou para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra é luz, por isso Jesus é a luz, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Luz significa clareza, significa esclarecimento, significa o fim da ignorância. Ele nos tirou das trevas da ignorância para a luz do conhecimento, e a vida eterna é conhecimento, conhecer a Deus, como Jesus orou em João 17,3. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ontem no aniversário, né, quem estava lá, lembra que eu falei essa palavra, que todo mundo sabe que Jesus existiu neste mundo, que Jesus veio a esse mundo, que Jesus morreu na cruz. Todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo sabe, mas não conhece. Essa é a diferença entre saber e conhecer. Todo mundo sabe que Jesus existe, todo mundo sabe que Jesus veio ao mundo, mas não o conhece. Aí eu dei esse exemplo, né, ontem no aniversário. Eu sei, eu estou aqui vendo vocês, por isso eu sei que vocês existem. Mas eu não vou conhecer vocês se eu não me aproximar de cada um, se eu não for na casa de cada um, se eu não ouvir a história de cada um, se eu não travar um relacionamento mais próximo, mais íntimo. É aí que eu vou conhecer. Se eu não fizer isso, eu não vou conhecer. Só vou ficar sabendo, sei que você existe, mas não te conheço bem, porque eu não tenho um relacionamento mais próximo com você. Não é assim? A mesma coisa acontece com Deus. Todo mundo aí no mundo sabe muito bem que Deus existe. Embora alguns queiram negar, todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo sabe que Jesus veio ao mundo, só que não conhecem, porque não tem proximidade com Ele, não tem intimidade com Ele, não tem relacionamento com Ele, não conversa com Ele, não ouve o que Ele tem a dizer,
O que ele tem a dizer está aqui na palavra. Não recebe a palavra, aí não conhece. Quem só sabe que Deus existe, quem só sabe que Jesus existe, quem só sabe que Jesus veio ao mundo, quem só sabe que existe Bíblia, com esse saber e tudo vai para o inferno. Para o céu é quem conhece. Oséias capítulo 6, versículo 3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a alva. Conheçamos, e na verdade não diz prossigamos, em hebraico diz persigamos em conhecer o Senhor. Persigamos o alvo de conhecer a Deus. Quem verdadeiramente começou a conhecer Deus na conversão, o que mais deseja é conhecê-lo na intimidade, é conhecê-lo mais, é conhecê-lo mais, é conhecê-lo cada vez mais. Antigamente as pessoas diziam assim, né? Eu conheci Jesus, referindo-se à sua conversão. Não, na nossa conversão nós não conhecemos Jesus. Na nossa conversão nós meramente começamos a conhecer Jesus. Esse processo de conhecer Jesus leva a vida toda a partir da conversão e a eternidade toda depois da ressurreição. Estaremos conhecendo o Senhor. Vida eterna é estar conhecendo o Senhor. Conhecendo o Senhor. Conhecendo de verdade a Deus. O verbo conhecer na Bíblia, ele tem uma coisa muito curiosa. O verbo conhecer na Bíblia tem algo muito curioso. No Antigo Testamento, em hebraico, esse verbo repita depois de mim aí, fala em línguas aí, diga, iadá. Iadá, só isso, diga, iadá. Iadá é o verbo conhecer em hebraico. E esse verbo é usado, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, versículo 1, para dizer assim que Adão conheceu a sua esposa, Eva, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Nas nossas traduções aqui não está bom, estava coabitou, mas o verbo é conheceu. Adão conheceu sua esposa e ela deu à luz, ela concebeu e deu à luz a um filho. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, não em hebraico, o verbo conhecer, repita agora comigo de novo, em grego diga, gnosko. Gnosko, igual falar conosco, mas em vez de falar conosco, fala gui. Então diga, gnosko. Gnosko é o verbo conhecer em grego. Ele aparece em Mateus, capítulo 1, dizendo que José, esposo de Maria, não a conheceu até que ela deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Jesus. Ele não a conheceu porque ele não teve relação conjugal, matrimonial com ela, até que ela deu à luz a Jesus, que não era filho dele, era filho de Deus. Depois disso, é claro, ele então teve relações com a sua esposa e tiveram outros filhos e filhas. Olha como o verbo conhecer, ele é usado na palavra de Deus. Por isso que, para definir uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, é o evento na nossa vida que foi um divisor de águas na nossa vida, que foi um momento crucial na nossa vida em que nós fomos apresentados ao Senhor. O Senhor se apresentou a nós e nós passamos a conhecê-lo. Mas Ele é uma pessoa, Jesus é uma pessoa tão maravilhosa, que eu gostei tanto de começar a conhecer essa pessoa, que o que eu mais quero na minha vida agora é conhecê-lo mais de perto,
é conhecê-lo mais profundamente. Eu quero ser íntimo dessa pessoa. Eu quero ser íntimo dessa pessoa. Eu quero conhecê-lo na intimidade. E no livro dos Salmos diz que a intimidade do Senhor não é para todo mundo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e somente para eles Ele revela a sua aliança. Somente para eles. Jesus via lá uma multidão e tem gente demais aí. Eu não vou pregar para eles não, vou só contar uma parábola. Contava uma parábola e no final da parábola ele dizia assim, ó, se alguém aí tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E saía, e ia embora. Só os discípulos iam com ele lá na intimidade. Aí lá na intimidade, Jesus dizia para eles assim, ó, um deles perguntou, Senhor, por que lá para a multidão, o Senhor só falou para eles uma parábola? Aí Jesus respondeu, porque para vocês é dado, o Pai permite, o Pai deu a graça, o Pai concedeu a vocês conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para os de fora não. Para os de fora tudo se lhes diz em forma de parábolas. Jesus não andava pregando os mistérios do reino dos céus para as pessoas. Ele pregava os mistérios do reino para os íntimos, para os seus discípulos, para aqueles que ele depois chamou de amigos. Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo quanto eu recebi do meu Pai. Mas vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus é altamente seletivo em suas amizades. Todo mundo quer ser amigo de Jesus, mas Jesus não aceita todo mundo como amigo. Só aqueles que obedecem à sua palavra. Conhecem, obedecem, ouvem e praticam, e assim edificam suas vidas sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus. São esses os que, desde o primeiro dia da sua conversão, passam a meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Passam a meditar carinhosamente na palavra de Deus. Passam a meditar prazerosamente na palavra de Deus, entendendo que essa palavra tem caráter legal. A palavra é lei que eu devo obedecer. Jesus não veio ao mundo só morrer por nós. Ele veio ao mundo nos dar um referencial de obediência. Um modelo de obediência. Exemplo, Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Exemplo de obediência ao Pai, de obediência à sua palavra. Glória a Deus. Ele está aqui agora. Você olha ao redor, você vê a mim aqui, você vê os irmãos aqui, você não vê Jesus aqui com seus olhos. Mas Ele está aqui. Ele está aqui porque Ele é a palavra que você acaba de ouvir. Ele cumpre a sua palavra, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.